Bom, boa noite, professora. Eu sou o Guilherme e vou mostrar os dispositivos e dimensioná-los, tá? O meu o primeiro dispositivo escolhido na drenagem superficial foi a sarjeta e eu vou dimensionar ela, então já forneci alguns dados que eu vou utilizar na questão que eu vou apresentar a seguir. A nossa pista ela vai ter um corte de 150 metros de comprimento, então vamos testar nosso perfil da sarjeta para esse comprimento, uma declividade de 1,5%, uma largura disponível para implementação da sarjeta de 60 centímetros, né, 0,6 metros, um corte da pista mais o acostamento com um total de 6 metros de comprimento, o local de maior altura do talude também 6 metros de comprimento e o revestimento dessa sarjeta vai ser acabada com desempenadora. Então esse é o perfil que eu usei a SCC 5010, que tem 10 de altura e 50 de comprimento, se você olhar na seção, né? E essa é a fórmula que a gente vai utilizar para o L, que é o nosso comprimento crítico, que vai ser 3,6 vezes 10 a sexta, vezes a área dessa seção, que a gente vai utilizar, vezes o raio hidráulico elevado a 2 terços, vezes a nossa inclinação elevado a 0,5, dividido pelo coeficiente de Manning, pelo coeficiente de escoamento, é, coeficiente de Manning vezes o coeficiente de escoamento, vezes a nossa precipitação e vezes o nosso L. Já vou explicar a seguir. Então, na parte inicial dos cálculos, eu já dei uma agilizada. O nosso S, que é a nossa área, vai ser 0,5 comprimento vezes 0,1, que é a nossa altura, dividido por 2, por ser uma seção triangular, dando uma área de 0,025 metros quadrados. Já na parte do raio hidráulico, a fórmula dele é dada pela área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então eu já fiz os cálculos. Como a área molhada a gente acabou de calcular 0,025, nós temos um perímetro molhado de 0,55, dando um raio hidráulico de 0,045 metros. E a parte da nossa inclinação seria 1,5%, que dá 0,015. Na parte do coeficiente de Manning, ele vai estar em função do nosso material, do nosso acabamento da sarjeta, que a gente utilizou acabado com desempenadora, então o coeficiente que a gente vai utilizar de Manning, que sendo nosso N, é 0,013, tá bom? Na parte do coeficiente de escoamento, depende do material que a gente vai estar nos nossos extremos, né? No caso, a pista vai ser um concreto asfáltico, o nosso C, que é o C1, a gente vai utilizar o 0,9, e na parte do talude, que é a área com matos, vamos utilizar o C2, que é o 0,3. Ok, antes de acabar a parte do coeficiente de escoamento, eu vou dar um pulinho aqui no cálculo do L, que é o somatório de L1, L2, L3, sendo o L1 o comprimento da pista mais o acostamento que foi dado anteriormente, né, 6 metros. O L2 sendo a contribuição do talude, utilizando a proporção de 3:2, porque não tem risco de escoamento. Nesse caso, por ser 6, ele vai dar 4 metros. E a contribuição da crista até a valeta, que a gente informou, que a gente decidiu que vai ser 2 metros o comprimento. Então, nesse caso, nosso L1 vai ser 6, L2, 4, L3, 2. A somatória dando 12 metros, que vai ser nosso L. E finalizando a parte do coeficiente de escoamento, a gente vai calcular o C1 0,9 vezes o L1 6 mais o C2 0,3 vezes o somatório L2 L3 6 dividido por 12, que vai dar um total de 0,6 no nosso coeficiente. A parte da intensidade de precipitação eu utilizei a mesma fórmula que a senhora usou na aula, utilizando os mesmos valores, com um tempo de retorno de 10 anos e um tempo de contribuição de 10 minutos, dando uma precipitação de 133 milímetros por hora. Na parte da aplicação da fórmula final do comprimento crítico, nós vamos ter um 3,6 vezes 10 a sexta, vezes a nossa área molhada, 0,025, vezes o nosso raio hidráulico elevado a 2 terços, que dá 0,045 elevado a 2 terços, vezes a nossa inclinação, 0,015 elevado a 0,5, dividido pelo nosso coeficiente de Manning, vezes o coeficiente de escoamento, vezes a nossa precipitação, vezes o nosso L calculado, dando um L crítico de 112 metros. O que diz que esse perfil escolhido ele não é suficiente para suprir essa pista de 150 metros. No caso, vai necessitar um redimensionamento, podendo ser modificado o material, o acabamento, né, que vai ser fornecido, pode ser modificado também o próprio perfil
da nossa valeta, ou da nossa sarjeta, perdão. Ou tendo um comprimento um pouco maior para utilizar os 10 centímetros que faltaram do nosso espaço, ou mudando o próprio formato, em vez de uma seção triangular, uma seção diferente. Na parte de travessia urbana eu peguei a boca de lobo, e para os exemplos que eu vou fornecer para a senhora, eu vou utilizar uma vazão de 94 litros por segundo. Nós temos vários tipos de vertedor de boca de lobo, perdão. Eu vou aplicar em duas delas aqui. Uma delas, um dos tipos de classificação é a classificação simples, e a outra, perdão, a que eu vou utilizar primeiro é a simples, que está sobre o passeio, ok? E nesse caso eu vou utilizar as classificações que a boca de lobo ela se enquadra como vertedora. O que é isso? No caso da simples, é quando, vou até destacar aqui com o mouse, é quando o nosso y sobre h, o que é isso? A nossa lâmina d'água dividido pela abertura da boca de lobo, ela for menor ou igual a 1. No caso de uma boca de lobo simples, para ela se classificar como vertedora, ela tem que ter essa classificação. Na simples, a outra classificação que nós temos é para quando ela é um orifício. O que é isso? Quando a nossa lâmina d'água dividida pela abertura, ela for maior ou igual a 2. Ela vai se classificar como um orifício. No caso dela ficar entre esse intervalo, entre 1 e 2, nesse caso maior que 1, menor que 2, ela vai ser indeterminada. Ela vai utilizar outra fórmula que eu não vou aplicar agora. Mas vamos lá. Nesse caso, a gente determinou uma abertura de 15 centímetros e uma lâmina d'água de 10 centímetros, que se enquadra nesse quesito. Lâmina sobre a abertura menor que 1. Então, nossa fórmula que a gente vai utilizar para vazão é essa. Vazão é igual a 1,7 vezes o comprimento dessa boca de lobo, vezes a nossa lâmina d'água elevada a 3 meios. Nesse caso, invertendo a fórmula para ficar em função da vazão, o nosso L vai ser 94, que é a nossa vazão, dividido por 1,7 vezes a lâmina elevado a 3 meios, que já está aqui. Então a gente vai ter que para essa configuração, para a boca de lobo ser considerada vertedora, a gente vai ter um comprimento de 1,74 metros, ok? No caso, a gente vai utilizar também, fora a simples, com grelha. Esqueci até de comentar. Nesse caso, simples pode ser vertedora ou orifício. Vertedora é quando a superfície é livre, e orifício é quando a boca de lobo está afogada, ok? Nesse caso com grelha temos as mesmas configurações. Ela pode ser vertedora ou pode ser um orifício. Nesse caso só muda o parâmetro. No caso da grelha, para ela ser vertedora, a lâmina d'água tem que ser menor ou igual a 12 centímetros, ok? Acima disso, ela é considerada afogada. A gente já utiliza outra fórmula. Então a gente vai usar a mesma vazão, 94 litros por segundo, com esse parâmetro, o y, nossa lâmina d'água menor ou igual a 12 centímetros, e uma base, já vou logo avisando, né, antes do final do exercício, de 29 centímetros. Por quê? Porque é um tamanho padrão, 29 centímetros da boca de lobo. Então a gente vai utilizar a fórmula da vazão 1,7 vezes o perímetro dessa boca de lobo. Vale ressaltar que na hora de calcular o perímetro, já é um spoilerzinho para o final, não se pega um dos comprimentos, porque essa boca de lobo ela está encostada no passeio, ela não vai considerar esse comprimento. Então o perímetro vai ser as duas laterais mais um perímetro, mais um comprimento, perdão. Então já pegando aqui na fórmula, invertendo essa fórmula para ficar em função da vazão, o perímetro vai ser a vazão dividido por 1,7 vezes a lâmina d'água elevada a 3 meios, ok? A gente vai ter um perímetro de 1,33 metros. Já aplicando na fórmula, com a base 0,29 metros, o nosso perímetro vai ser igual a 2 vezes a base mais a altura. 1,33 é igual a 0,58, 2 vezes a base, mais a altura. A gente vai, a altura que eu digo é o nosso comprimento, tá, professor? Que eu chamo de altura por causa de A. Então, o nosso A, que é nosso comprimento, vai ser 0,75 para essa largura de 0,29 e utilizando essa vazão de 94 litros por segundo. Vale ressaltar, lembrando que a grelha, quando é grelha, a área que a gente vai contar não influencia
essas barras, ou influencia, porque quando a grelha ela é um orifício, ou seja, com a lâmina maior que 12, a nossa fórmula ela não vai utilizar o perímetro, vai utilizar a área, e essa área tem que ser descontada a área dos ferros, a área que vai contar é só a área das aberturas mesmo. Nesse caso a gente não vai aplicar, mas então é isso, com essa vazão de 94 litros por segundo, utilizando uma lâmina d'água de 12 centímetros e uma base de 0,29, a gente tem que é necessário um comprimento de 0,75 metros para suprir essa vazão. Então é isso, obrigado.